Trabalho de kitchen porter na Irlanda. Kitchen porter ou dishwasher, que se eu não me engano é na Austrália e Nova Zelândia, o pessoal costuma falar, Estados Unidos, que seria aquela profissão daquele que lava a louça nos restaurantes, nos cafés, nos pubs. Um trabalho muitas vezes, ou pelo menos geralmente, né, feito por homens. Né? Não que as meninas não dão conta desse serviço, mas normalmente são feitos por homem. Né? As meninas normalmente trabalham ali como waiters, né? Garçonete, ou nos hotéis como camareira, enfim, tem várias outras áreas que dá para você atuar como intercambista, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tão falado e mencionado, né, trabalho de kitchen porter, que é uma vaga muito rotativa e quando você estiver no seu intercâmbio, possivelmente você vai encontrar algumas boas vagas de kitchen porter para poder fazer os seus euros, seus dólares, seja lá para onde você está fazendo o seu intercâmbio. Pessoal, nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre a minha experiência como kitchen porter lá em 2013, 2014, quando eu ainda era um intercambista e quero colocar aqui, tirar algumas dúvidas, né, de pessoas que eu atendo. Então, às vezes, a pessoa tem um pouquinho mais de idade, né, pergunta se tem possibilidade dela trabalhar na Irlanda, né, então a gente quer também abordar um pouquinho sobre essa questão da idade, do sexo, né, se é masculino ou feminino, enfim, onde você consegue esses trabalhos e como que funciona, né, se é difícil, que realmente não é um trabalho tão simples assim. Na verdade ele é simples, mas ele exige muito fisicamente e às vezes até mentalmente, tá? Mas antes de entrar nesses detalhes, eu quero só falar a agendinha aqui da semana para vocês. Então, amanhã nós teremos um vídeo com o Nicolas, que vai servir de inspiração para muita gente que quer ir para o intercâmbio como uma porta de entrada, mas em busca de uma recolocação profissional no mercado de trabalho específico, né? No caso, o Nicolas está trabalhando em TI hoje, está super bem lá, mas começou de baixo, começou com pouco inglês, foi com pouquíssima experiência profissional e hoje atua numa empresa na área de TI, ganhando um bom salário. E eu acho que fica bacana assim, vocês conhecerem um pouquinho da história dele. Na quarta-feira nós temos uma live ao meio-dia com a Débora da Stanley College, que é uma escola de inglês e também cursos de Higher Education, localizada em Perth, na Austrália, um lugar incrível. Então, para quem busca aí um local, sair um pouquinho das grandes capitais, pagar um pouco menos, um aluguel mais reduzido para poder economizar no salário que você vai ganhar. E é um lugar assim, é uma cidade com uma baita de uma estrutura, mas é uma cidade interior, então tem um custo de vida aí um pouquinho mais reduzido, né? Na quinta-feira, não lembro agora, acho que eu não tenho nada programado para quinta, mas com certeza vai ter um vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, só clicar no botãozinho, né? Eu sei que o vídeo hoje vai possivelmente, né, atender a maioria aí do público masculino, inclusive o canal tem uma audiência grande masculina, mas vocês meninas saibam que a gente fala muito sobre o aspecto feminino também, da vida fora no Brasil, então não deixe de se inscrever, né, a gente percebe que muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas do canal, então a gente tem conteúdo muito informativo, muito importante para quem está pesquisando, morar fora, estudar fora, trabalhar fora, então se inscrevem no canal. E no finalzinho, se vocês gostarem desse conteúdo, se servir para vocês de alguma coisa, por favor, só peço que deixem um like e um comentário, o que você espera do seu intercâmbio. Cara, deixa eu tirar esse celular daqui que fica toda hora vibrando. Né? Escreve no comentário o que você acha, o que você espera, né? O que você já ouviu falar e se você está de fato preparado para essa aventura. Porque, gente, quando eu cheguei na Irlanda, em 2013, tanto eu quanto a Anne chegou antes ainda, ela chegou 6 meses antes, ela demorou pra caramba. Aquela época tava muito difícil de arrumar emprego, então ela demorou pra conseguir o primeiro job, ela foi conseguindo um biquinho ali, outro cá, não tá que nem hoje, assim como cidades de Cork, Galway, Dublin, que você sai em 2 semanas e já tá com 2 empregos. A gente ralava pra caramba, a gente tinha que ir de porta em porta em vários estabelecimentos, hotéis, restaurantes, pubs, aplicar pra vagas em eventos, pra vender cachorro quente, refrigerante, não sei o que lá. E esse botão fica
abrindo na hora, as camisas tá velha, precisa arrumar outra, na verdade. E então, assim, se vocês quiserem, eu posso pedir pra Anne contar um pouquinho da experiência dela, que trabalhou em café, trabalhou cuidando de crianças, enfim, depois nós fomos pra Gal, ela trabalhou no Aldi, que é um supermercado super conceituado na Europa, tudo antes da gente construir a Enjoy em 2015, né? Mas deixem aqui nos comentários, vocês meninos, vocês quiserem a participação da Anne contando um pouquinho da experiência dela e se ela pode deixar algumas dicas para vocês enquanto vocês estiverem na Irlanda, tá bom? Então vamos lá. Eu cheguei em 2013, ali no começo do outono, né? Era novembro, mas eu já estava super frio. Já não tinha muito costume, né, com o frio, e foi bem sacrificante, assim, porque inicialmente eu fiz um trabalho de rickshaw, que na cidade de Dublin é muito comum, são umas bicicletas com um charretinho atrás, como se fosse uma cabinezinha que cabe 2, 3 pessoas, que você levava de um pub para o outro e ganhava umas moedinhas ali. Então tomava chuva pra caramba, vento, frio, as roupas impermeáveis não davam conta, a gente ficava com os dedos congelando, não conseguia dar troco direito porque eu não sentia as moedas na mão. Enfim, foi bem sacrificante e aí eu comecei a procurar por um trabalho que fosse interno, né? Demorou pra caramba, eu trabalhei num restaurante brasileiro em Dublin, mas ganhava muito pouco, menos da metade do mínimo. E isso acontece em Dublin, tá, pessoal? Não pensem que não tem um pessoal aí que abusa às vezes da falta de fiscalização, né, e acabam não contratando e aí pagando menos, quando paga, na verdade, né, enfim, isso pode acontecer mesmo, não é muito comum no interior, mas como Dublin é uma capital e tem muita demanda, tem muita gente precisando de emprego, às vezes isso pode acontecer, pelo menos comigo aconteceu lá e com alguns alunos nossos também, tá? E aí saí desse restaurante brasileiro porque a Anne aplicou para uma vaga em um restaurante em Galway em 2014 e foi chamada para uma entrevista. E ela passou por 3 entrevistas, e na última entrevista, que era presencial, oral, ali conversando e tudo mais, eu fui junto e comecei já a entregar alguns currículos pela cidade, porque era certo que ela ia conseguir o trabalho. E foi impressionante, porque enquanto eu estava 4 meses tentando trabalho fixo, né, algum trabalho que eu consegui cumprir as 40 horas, em Galway, no primeiro dia, eu consegui um emprego num café, o qual eu permaneci por quase 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, 5 meses, por aí. Bom, pessoal, foi uma experiência bem diferente para mim, embora eu tinha me preparado no Brasil. Eu tinha uma empresa no Brasil de TV a cabo, fazia eventos, né, com música, assim, para casamento, aniversário, essas coisas, e tocava em barzinho, eu era músico, né, no Brasil. Então, com esse dinheiro eu juntei para fazer o meu intercâmbio, vendi algumas coisas, vendi meus equipamentos e tudo mais. Mas eu tinha medo de chegar lá fora e não dar conta do serviço, porque o pessoal sempre falou, cara, é muito puxado, porque você trabalha num ritmo de indústria, então é muita louça, é muita coisa para fazer e tem que fazer muito rápido, né? E como eram uns empregos assim mais fáceis, mais rotativos, eu comecei a fazer um trabalho não autônomo, né? Tinha um amigo meu que tinha um restaurante na minha cidade, eu pedi para ele uma oportunidade de eu trabalhar ali 2, 3 meses para eu poder ganhar ritmo, né? Aprender a fazer as coisas, saber o sistema, tudo certinho. Então trabalhei ali como auxiliar de cozinha, de chefe, né? E também de garçom. E, pô, não deu outra. Eu consegui esse emprego num café em Galway. E foi muito gratificante para mim, porque a gente já estava assim zerado de grana, a gente tinha acabado de pegar 50 euros emprestados de uma amiga pra gente conseguir passar as nossas primeiras semanas lá em Galway na época, né? E aí esse emprego apareceu assim de perfeita hora, né? Foi bem emocionante pra gente. E eu não queria perder aquele emprego de qualquer jeito, só que eu tava muito preocupado, porque o meu inglês era bem limitado. O tempo que eu passei em Dublin, eu fiquei na bolha dos brasileiros, eu mal ouvia inglês e mal falava inglês também, porque era no máximo ir no supermercado e ficava difícil até de entender quando eles perguntavam se eu queria uma sacolinha para pôr as compras, enfim. Então, o convívio com os brasileiros simplesmente não me permitiu evoluir nem 1% até o momento ali que eu tive o meu primeiro emprego. Então, para a entrevista, para mim foi bem, eu tava bem nervoso, ele me falou várias coisas, não, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem essa cozinha aqui, você tem essas coisas aqui, você chega de manhã, pega essa roupa, põe essa luva, você tira o lixo, tal, não sei o que lá. E eu tudo lá, yes, 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 yes. Entendi uma palavra ou outra, isso porque eu estudei uns 6 meses antes de embarcar, assim, bem intensivo,
mas o inglês do nativo ali, eles não querem saber se você entende ou não, eles vão falando no ritmo deles ali e você, se vira pra entender. E eu tava fortão na época, né, mais magrinho pelo menos, ele falou, pô, esse cara aí vai dar conta do serviço, né. Resultado, no primeiro dia foi bem difícil pra mim, bem difícil, eu tava em forma, tava correndo, tava treinando e tal, e eu cheguei em casa exausto, assim, mas com dor nas costas, dor nos ombros, nos braços, de ficar na mesma posição fazendo aquele ritmo, né, de louça, de lavar, enfim, eu já vou explicar mais ou menos em detalhes como que era o serviço. O fato é que eu não tinha um sistema ainda preparado para eu conseguir dar conta do serviço. Então eu era muito desorganizado, porque era tudo diferente na cozinha, né, o sistema deles, os garçons vinham trazendo tudo aquele monte de louça suja empilhada num carrinho com várias prateleiras, assim, você tinha que pegar tudo e colocar dentro da pia. Não isso exatamente, mas eu fazia isso e isso me atrasava muito. Eu tinha que fazer muito mais esforço para conseguir fazer tudo e entregar a louça para eles continuarem girando o movimento ali no café sem faltar a louça, né? E várias vezes faltava. Eu já começava a ficar mais preocupado, nervoso aí. Enfim, o primeiro dia passou, eu dei alguns vacilos, assim, de tipo, na correria de deixar cair prato ou copo, não entender o que eles falavam, enfim, atrasar a louça, aí eles ficavam esperando eu entregar a louça e cliente lá na fila esperando para entrar no restaurante, coisa e tal. Então foi assim, cheguei em casa exausto. Eu lembro que eu fedi, assim, porque a gente acaba que fica naquele ambiente de fumaça, de cozinha e muita gordura e não sei o quê. E aí você chega assim, um lixo, fedido. E aí a gente morava num apartamento, assim, o chão era de carpete, eu tirava a roupa assim, deitava no chão duro, assim, as costas parecia que saia fumaça, assim, ó. Ai, que delícia. Aí tomava um banho e falava pra Anne, putz, cara, eu acho que eu não vou, acho que eles vão me mandar embora. Eu não entendi nada que eles me pediam. Eles apontavam pro lugar, eu ia lá e limpava tudo que tava em volta pra ver se de fato eu conseguia fazer o que eles me pediram, e às vezes não era, eles só tinham pedido pra eu pegar alguma coisa que eu não sabia o que era, porque eu não sabia o nome. Enfim, foi assim um caos, o primeiro dia e a primeira semana, na verdade. Até que aos poucos, né, a gente vai se adaptando, obviamente, a gente vai, né, em casa fazendo o nosso dever, que é, olha, é prato, é plate, xícara, é cup, garfo, é fork. Então você ia escrevendo, pregando etiqueta nas coisas para você. E aí eles perceberam o meu esforço. Pô, que legal, o cara tá aprendendo inglês, ele tá etiquetando tudo para quando a gente pedir, ele saber onde tá, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a... Primeiro de tudo, faltava copo. Então, copo é a primeira coisa. Já deixava copo tudo enfileirado, assim, que é uma pia dupla, gigante, assim. Tem duas pias fundas, né, de alumínio, inox, industrial, né, e aquela torneira que é tipo um esguichinho, e tinha uma dishwasher, né, que é a máquina de lavar a louça, que é a dish, né. E é uma máquina industrial, então é um quadrado, assim, um bloco enorme, você tem um pegador, você levanta ela, vem aquela fumaceira, porque é quente pra caramba, você coloca todos os copos dentro de um recipiente, né, de uma bandeja, de boca para baixo, enfia dentro da máquina, abaixa aquilo lá bate 1 minuto, assim, com uma água a temperatura de cozinhar a pele, então você tem que ficar longe, a gente usava sempre luva, né, grande, de borracha grossa, tudo. E aí tirava, já colocava ali o prato, os próprios garçons, né, pegavam os copos, passavam um pano, deixava limpinho tudo e entregava. Então, o que eu fazia? Eu comecei a criar um sistema. Primeiro copo. Então, copo eu já deixo tudo alinhadinho aqui, prato eu faço uma pilha aqui, os garfos e os talheres eu já jogo tudo dentro da bandeja, porque faltava também, já lavo primeiro. Então, com isso eu comecei a ganhar tempo e fazer menos esforço e terminar o meu serviço mais rápido. Mas se engana quem pensa que quando a gente termina o nosso serviço, a gente pode dar uma descansada. No intercâmbio, meu amigo, você é pago por hora. E se você está sendo pago para ficar parado, possivelmente ele vai olhar para você e falar assim, não tem o que fazer? Pode ir embora. E vai dar um jeito de colocar outra pessoa ali, porque você, custe o que custar, meu amigo, minha amiga, nunca te deixem ver parado. Então, quando eu acabava o meu serviço, o que eu começava a fazer? Esfregar a parede, limpar o chão, perguntar pros
pros chefes se eles precisavam de alguma ajuda, de algum legume que tem que ser lavado, alguma salada, alguma coisa nesse sentido, para não ficar sem serviço. E claro que o café tinha um movimento que era muito forte na hora do almoço, no café, na hora do almoço e no lanche da tarde, né? O resto do dia ficava mais tranquilo, mas o almoço era punk mesmo, de formar fila fora do café esperando mesa e a gente assim, e trabalhava com umas 100 pessoas mais ou menos lá dentro, então era realmente muito corrido e era o único Kitchen Porter. De fim de semana aí eles perceberam a correria, o café começou a aumentar o movimento, eles colocaram mais um Kitchen Porter, né? Mas pensem, eu tinha uma estrutura muito bacana ali, né? Eles me davam lá as luvas, o avental, enfim. E eles colocavam também um segundo kitchen porter para me ajudar, sem contar que tinha dishwasher, né? Pode ser que alguns restaurantes não tenha nem o dishwasher, você tem que lavar tudo na mão, né? Enfim. Mas é um tipo de emprego que, se você não estiver contente, você pode facilmente procurar outro, tá? Porque é um tipo de trabalho que não é uma carreira, né? Você não vai ter carreira de lavador de louça, né? Então as pessoas não ficam muito tempo, elas ficam ali para suprir alguma necessidade ali, uns meses, 1 ano, 2 anos, e depois trocam. Então, direto aparece vaga de kitchen porter. Então, isso é muito importante mencionar. E como é um serviço rotativo, porque de fato, assim, é cansativo, sim, mas conforme você vai tendo a sua experiência, criando o seu sistema e fazendo com que o seu serviço seja feito com menos esforço e com menos tempo, você vai percebendo que ele vai ficando cada vez mais fácil. E aí, gente, eu me superei. Eu achei que o fato, assim, eu tinha um grande amigo que, inclusive, a gente dividia casa, um australiano, um abraço pro Michael, inclusive, já apareceu nos vídeos aqui algumas vezes. Ele me dava umas dicas, ele me ensinava a manusear a faca, assim, de forma rápida, esconder os dedos para picar os legumes, os alimentos e tal, para eu ir auxiliando os chefes. Aí tinha um polonês que ia fazer graduação 2 vezes na semana, e o head chef, que é o gerente da cozinha, perguntou se eu não queria cobrir o Andrew, né, que era esse polonês, nos dias de college dele, como um auxiliar de cozinha, um chefe de cozinha mesmo, mas auxiliando ali os chefes de fato, né, da linha de frente. Então, preparar alimento, preparar saladas, até que eu comecei a fazer esse trabalho de chefe mesmo. E aí que eu achava que o trabalho de kitchen porter era o mais chato, porque de fato parou de ser difícil, não era mais um desafio para mim, porque eu terminava as coisas rápido, aí eu tinha que inventar alguma coisa para fazer, e deixou de ser alguma coisa assim, um desafio, começou a ficar monótono, chato, e eu achava que mudar a minha posição para chefe, eu ia ter mais prazer no trabalho, porque ia estar, afinal, fazendo alguma coisa que é muito útil até para nossa vida, aprender a cozinhar, criar novos pratos, conhecer as coisas e tudo mais, né? E eu me enganei, eu me arrependi muito. E desculpem, assim, é claro que tem pessoas que podem se preocupar, pô, mas por quê, né? E tem pessoas que querem fazer a gastronomia e façam a gastronomia, mas não é para todo mundo. De fato, é um trabalho. Trabalhar em cozinha, em restaurantes, cafés, hotéis, é muito puxado, muito puxado. Porque enquanto eu estava de chefe, você tinha uma responsabilidade muito maior com o cliente. Porque você está mexendo na comida dele, tá? E eu não vou dizer aqui que eu cometia erros, eu trabalhava bem, tudo mais, só que eu vivia no limite da emoção, assim, porque quando enchia, aí eu comecei a ter dó até dos chefes e sentir saudades do meu posto de kitchen porter, porque é muito corrido, muito corrido. E aí tem pressão do gerente, tem pressão do head chef, as coisas têm que sair, e se sair errado tem que fazer de novo, e aí é prejuízo pro restaurante, não sei o quê. Então, assim, tem muitos detalhes e você faz muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Então, tem até hoje as marcas de queimado, assim, que às vezes você ia lá, encostava na panela gigante, não sei o que, queimava tudo. Então, o trabalho na cozinha, eu fiquei mais uns 7 meses trabalhando de chefe, né? E eu juro que por várias vezes eu pedi para voltar a trabalhar como kitchen porter. O salário era o mesmo, só que não tinha pressão nenhuma, era muito tranquilo. Então, pessoal, o que eu quero dizer com esse vídeo aqui, né? Primeiro ponto, né? Vamos encarar aqui as coisas com o pé no chão, né? Emprego
né, na Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, não é algo tão difícil, principalmente para trabalho de quem te importa. Como eu falei, desculpa pessoal, tive que trocar a bateria da câmera aqui que acabou. Então, como eu vinha falando, esse trabalho ele de fato não é para qualquer um, tá? É muito importante, né, saber, né? Então, assim, as pessoas que eu atendo hoje que querem fazer intercâmbio me perguntam das principais vagas, né, de trabalho. Eu sempre falo, olha, independente do que você for fazer, você tem que estar preparado fisicamente. Fisicamente é o primeiro ponto. Então, se você vai viajar daqui 6 meses, começa a fazer 2 coisas que vão ser muito importantes para o seu desenvolvimento lá fora. Treinar, né? Então, fazer uma musculação, um pilates, fazer uma corrida, praticar algum esporte, isso é muito importante, não só para um projeto de intercâmbio, mas para a sua vida, para a sua saúde. Isso é muito importante. Isso vai te ajudar muito a conseguir ter um destaque, né, na sua profissão, porque é uma profissão, pessoal, não é um subemprego, você vai ganhar um bom salário para fazer os trabalhos mais simples, que não precisa de uma qualificação, não precisa de um certificado para isso, né? Então, o primeiro ponto é o físico. O segundo ponto, pessoal, é o inglês. Eu sempre falo aqui, pessoal, comece a estudar inglês de graça. Na internet tem centenas de criadores de conteúdo que ensinam inglês para vender um curso aqui, outro ali, mas você consegue sair do básico estudando pela internet, no Duolingo, tem vários aplicativos aí que você pode usar. Se você tiver uma graninha a mais, faz aulas com professores particulares de outros países, como Cambly. Inclusive tem aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem fazer aula com um professor, escolher qualquer país para você sentir o idioma, saber da cultura local. Os professores falam com calma, pausadamente, um vocabulário simples. Então estudem inglês. O inglês é muito importante para você conseguir, primeiro de tudo, passar por uma entrevista, não passar tanto nervoso que nem eu, né? Então contei aqui um resumo da minha história para vocês verem que, embora seja um trabalho monótono, né? Porque você está sempre ali fazendo as mesmas coisas, é um trabalho que fisicamente exige e você precisa também ter atenção no que eles estão te pedindo. Então, por muitas vezes eu me complicava porque eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Eles foram muito pacientes comigo, mas não é todos os lugares assim, pessoal. Sinto muito até jogar esse balde de água fria aí, mas tem muita gente que acaba sendo dispensada porque não entende. Tem muita gente que acaba demorando mais de 1 mês para conseguir um emprego porque faz 5, 6, 7 entrevistas e tem um monte de estudante da Enjoy que participou dos vídeos aqui contando os relatos dela, falou, pô, fiz 5 entrevistas, mas não deu, cara, meu inglês é 0, não entendo o que a pessoa fala. Então se preparem, tá? E mesmo que você não tenha como, não dá tempo, sei lá, leva uma graninha a mais para você poder se dedicar o primeiro, segundo mês ali só nos estudos e embora os brasileiros sejam assim uma bênção quando você está fora, porque você vai sentir falta da sua cultura, você vai ter que se esforçar para ficar longe do português. Você tem que mirar no inglês, pessoal, o tempo todo, senão não desenvolve. Eu sou um caso vivo aqui explicando para vocês como foi a minha experiência, tá? Outro ponto, meninas, o trabalho de kitchen porter até dá para fazer, né? Tem muita menina que bate mais forte que homem. Mas, de fato, tem muita coisa pesada. Tem, né, carregar, às vezes, caixas pesadas. Então, por exemplo, de manhã chega o delivery, que é os alimentos. E quem faz o estoque, que coloca as coisas na sala refrigerada e nos freezers e tudo mais, é o kitchen porter, tá? Não é só lavar louça não, tá, pessoal? É punk, principalmente no final que você tem que limpar tudo a cozinha, cara. E aquela chapa nojenta de hambúrguer o dia inteiro fritando coisa ali, cara. Aquilo pra tirar aquela gordura vai 1 hora quase. Só pra vocês terem uma ideia. 1 hora limpando a bendita de uma chapa de restaurante, cara. Você tem que jogar ácido, usar um monte de luva, bombril pra caramba pra desgrudar aquilo. Não é fácil, tá? E é por isso que o pessoal não dura muito, então tá sempre precisando, tá? Eu aguentei bem, inclusive eu preferiria voltar ou ficar trabalhando como chefe. Então assim, menina, dá pra fazer o trabalho sim, mas você tem que saber as suas limitações físicas, tá? Porque exige força também, né? E muita resistência pra você conseguir aguentar aí. Eu tinha dia que eu fazia quase 14 horas, de 12 para 14 horas, quando eles precisavam mesmo, assim, os finais de semana, né? E, pessoal, o pessoal sempre me pergunta, pô, mas eu já tô com 45, 50, 60, o que você acha?
Gente, é a mesma coisa que eu falo aqui para as meninas. Se você não tem nenhuma limitação física, eles não vão deixar de te contratar por isso, tá? Eles não vão deixar. Se eles olharem para você, ver que você tá ali, tá disposto, já tá vestido de preto, já quer, pô, quero fazer um teste, já, pô, estão precisando, eu já começo agora, se precisar, que tô pronto, sei fazer. Só que você tem que chegar lá e mostrar que você sabe fazer e, tipo assim, pô, não dá pra ficar, pô, tá com dor nas costas. Já vai sabendo que você vai ter dor nas costas. Entendeu? Só que você vai se acostumando, né? O seu corpo vai se adaptando. E claro que você tem que se cuidar fora também, fazer alongamento, né? Exercício para fortalecer a coluna, o abdômen e tudo mais. Então, pessoal, na Irlanda eles não vão te julgar pelo gênero, não vão te julgar pela idade. O que eles querem saber é o seguinte: você vai dar lucro? Então você tá dentro. Se vai dar lucro, você tá dentro. O que é dar lucro? É fazer mais do que os outros conseguem fazer em menos tempo, porque aí ele tá vendo lucro. Você tá pagando por hora e você tá fazendo o serviço mais rápido. Então esse é o segredo, pessoal. Quanto mais rápido você for e organizado, tudo certinho, chegar no horário, parará, mais crédito você tem, né? E para ajudar mais ainda vocês, pessoal, essa semana nós vamos ter um workshop de trabalho pros intercambistas da Enjoy. Então, o pessoal que já está na Irlanda, né, chegou essas últimas semanas e está procurando por emprego, nós vamos fazer um workshop, que é um trabalho que a gente já vem fazendo, é pioneiro aqui, inclusive, desde 2015 pela Enjoy, ensinando, né, como que é o mercado, onde fazer as pesquisas para os principais setores para intercambistas, como, enfim, como fazer o porta a porta, entregar currículo, como que você se apresenta para um gerente, porque não adianta você entregar o currículo para alguém, porque senão eles vão jogar seu currículo fora, isso aconteceu várias vezes comigo. Como se comportar numa entrevista, né? Como se comportar num teste também. Então, vai falar também um pouquinho sobre pagamento, sobre documentos. O workshop de trabalho é um trabalho voltado para os intercambistas da Enjoy. Eu estou vendo com eles aqui né, a maioria, acredito que já topou, mas nós vamos fazer então a transmissão desse workshop, que é online, aqui no YouTube, tá? Só que como é algo muito voltado para os intercambistas da Enjoy, ele não vai ser um evento público, vai ser um evento particular. Então o link para essa transmissão vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar escrito Workshop Irlanda 2023. Clica no link, vocês vão ser direcionados para o WhatsApp da Enjoy e lá vai ter o link para vocês acessarem o evento, né? O workshop online, ao vivo, pelo YouTube, que vai ser na sexta-feira, se eu não me engano, às 2 horas, mas tem ali o horário tudo certinho, você clicar no sininho lá para poder assistir, tá? Então, se você tem curiosidade, quer saber ali como que funciona, diferentes tipos de posições que você pode fazer, as oportunidades que você pode ter, o quanto você pode ganhar e tudo mais, fiquem de olho então, acessem esse link e clica no sininho para ser notificado quando a gente começar com a transmissão. Vai estar fechado ali para comentários, né? Até mesmo porque a gente tem que dar essa abertura apenas para os intercambistas que estão ali, né? Na linha de frente, mesmo procurando os trabalhos. Mas vocês podem assistir, vocês podem acompanhar e compartilhar com outras pessoas caso vocês queiram no dia. Esse workshop ele vai ser das 2, possivelmente até mais ou menos umas 4h30 da tarde aqui do Brasil. E ele não vai ficar público, tá, pessoal? Ele não vai ficar público, ele vai ser só ali no momento mesmo. Então, acessa o link, você vai entrar ali na nossa listinha do WhatsApp, depois é só pegar, acessar a transmissão no dia da live, tá bom? Então, amanhã nós temos o vídeo com o Nicolas e na quarta-feira a gente fala com a Débora lá de Perth, na Austrália, para vocês perguntarem o que vocês quiserem sobre estudos e trabalho na Austrália. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!